A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeo falando sobre o CPO, que é curso de preparação de obreiro. Lembrando que eu estava anteriormente gravando o vídeo das aulas e postando esse vídeo. Só que está muito alto, muito longo e com muitos detalhes. Então, na aula, a gente analisa com mais profundidade e depois eu passo o vídeo fazendo o resumo da aula, né, o resumo da aula, para que vocês possam ter acesso mais rápido, também ouça e veja o vídeo, estude o vídeo novamente de forma mais fácil, mais tranquila, e faça suas anotações com mais tranquilidade. Então, esse vídeo vai ser um vídeo mais reduzido, não vai ser a aula de 1 hora, não, vai ser, eu acho que aqui deve levar aí uns 15 minutos, por aí. Então, a ideia desse vídeo é ser um vídeo curto e direto, apenas fazendo um resumo daquilo que foi passado na aula dos irmãos. Então, participe da aula, que lá aula você pode participar, vai ter um aprofundamento daquilo que a gente está falando. Nesse caso, hoje nós estaremos falando sobre as qualificações do diácono. Essa será a primeira aula e terá a segunda aula também falando sobre as qualificações do diácono. Pois bem, usamos o texto de 1 Timóteo 3, do 8 ao 13, não lerei, mas depois você pode até mesmo pausar o vídeo e ler, ou também ler na Bíblia. Mas iremos comentar esse texto. Seguindo à frente, as qualificações do diácono, com que solicitude serve ele à Igreja de Cristo? É uma exclamação, né? Sabe lidar com as crianças? É tolerante com os jovens? Trata os idosos com paciência? Socorre os necessitados? Evangeliza? E estar sempre à disposição dos que se afadigam na palavra. Isso aqui é a expressão, lógico, que eu tirei do livro das qualificações de obreiros, em que ele faz umas indagações, né, para que nós possamos refletir, que está tudo dentro do conceito de que é ser, de fato, um diácono. Então, será que ele lida bem com as crianças? Será que ele é tolerante com os jovens? Trata os idosos com paciência? Socorre os necessitados? Evangeliza? Está à disposição dos obreiros ou da igreja, das necessidades da igreja em si? Então, essas são o prefácio aí de um bom diácono, ou seja, as qualificações aí do bom... Na verdade, aquilo que nós enxergamos, né, na prática do que é ser um bom diácono. Seguindo para a primeira, o que são as qualificações do diácono, ou qualificações diaconais? O texto diz: as qualificações diaconais são os requisitos imprescindíveis que tornam o obreiro cristão apto a exercer o ministério de socorro aos necessitados e de serviço aos santos. As qualificações já acham-se compreendidas em Atos 6:3. E na primeira epístola de Paulo a Timóteo 3, capítulo 3, versículo 8 ao 13, foi o que nós temos como texto base. Em ambas as passagens, há um elenco de virtudes e requisitos que só encontraremos em homens de raríssimo valor. Então, homens aqui, de forma genérica, né? Homens e mulheres de raríssimo valor. Seguindo em frente, temos a primeira qualificação, que é a boa reputação. Afirmou Públio Sírio que a reputação é um segundo patrimônio. Isso aqui foi um filósofo do passado. Ele afirma que a reputação é o segundo patrimônio. A primeira virtude que os cristãos primitivos reclamaram dos postulantes ao diaconato foi justamente a boa reputação. Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 homens de boa reputação. Então, a reputação, aquilo que, da forma que te veem, aquilo que você, lógico, da forma que te vê, aquilo que você transmite na sociedade, no meio que você está inserido, é a reputação. Então, como você está sendo reputado? Para ser um bom obreiro, para que seja um diácono, tem que ter uma boa reputação. E aí está aí, o que é reputação? Originário do vocábulo latino reputatio. A palavra reputação significa fama, celebridade e renome. Então, conformidade com o étimo da palavra, os 7 primeiros diáconos já haviam sendo observados e rigorosamente julgados, tanto pelos colégios apostólicos quanto pela igreja.
Nesse julgamento foram todos eles aprovados com o máximo valor. Por conseguinte, antes de separarmos um obreiro ao diaconato, exijamos tenha ele uma boa reputação. Se não for bem conceituado diante da igreja e do ministério, que não seja aceito. Então, tem que haver essa observação, para ver se ele, de fato, tem uma boa reputação, tem uma boa fama, né? Tem um bom renome, né? É renomado, que eu digo de ser reconhecido pela igreja e também pelos próprios obreiros, que ele é uma boa pessoa, que tem uma qualificação, tem uma boa reputação. Não tem nada que possa ser falado ou ele mesmo ser achincalhado pela comunidade. Então, tem que se prestar atenção na reputação. Se caso ele não tem reputação, que ele não seja aceito como um diácono. Aí temos um segundo ponto, o significado grego da palavra reputação. No original grego, o termo e o vocal marturou menos, que significa não somente reputação, como também testemunho. Deve os diáconos, portanto, desfrutar de um inconformidável atestado público. Então, quando nós olhamos com referente a esse termo original, ele tem que ter um atestado público de uma boa pessoa, uma boa reputação. Segundo, a plenitude do Espírito Santo. Ele deve ser cheio. O ser cheio é o mesmo que ser batizado no Espírito Santo? Aqui no primeiro ponto. Não quero aqui perder-me em discussões acerca desse binômio. Se desprezarmos nossas raízes diremos tratarem-se de coisas completamente distintas. Se nós voltarmos todavia aos primeiros dias da igreja, constataremos que os discípulos só eram considerados cheios do Espírito somente depois de haverem passado pela experiência pentecostal. Atos 2:4, 10:47, 19:6. Então, observamos que essa plenitude do Espírito Santo, de fato, ela ser não somente cheia do Espírito, mas esse diácono, essa pessoa, ela tem que ser batizada com o Espírito Santo, assim como nós acreditamos na nossa visão pentecostal.